Bom, JB, estamos aqui para mais uma edição do Livre Expressão, hoje trazendo como convidado Pedro Brown, que é diretor operacional da Brown Turismo, uma agência aqui da cidade já com muitos anos, 31 anos esse ano. Eu já tive a oportunidade várias vezes de viajar com eles ou comprando deles e nunca me decepcionei. Então fiz questão de chamar o Pedro aqui, nem tanto para falar só de viagem, mas para falar dos transtornos que esse período, desde o ano passado para cá, em razão do Covid, trouxe para o turismo de maneira geral. Então, tá aqui o Pedro, queria te agradecer a presença, Pedro. Obrigado, Luciano, o prazer é meu. Agradeço ao JB também pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema que eu curto muito. Então, como eu falei no começo, a gente sabe que esse período de pandemia, não é nem pós-pandemia, porque a gente ainda vive num momento de pandemia, claro que já com vacinação, muitas pessoas, ou uma grande parte das pessoas já vacinadas, mas ainda é um problema sério, né, principalmente para a atividade turística. A gente sabe que tem países que ainda não estão abertos para o Brasil, e a gente sabe que isso trouxe uma certa dificuldade para a área de vocês. Queria que você falasse primeiro como foi o primeiro impacto quando veio a notícia que o mundo fechou. Isso do ponto de vista para o turismo e para vocês especificamente, como é que foi? O impacto foi devastador, né? Aquele primeiro momento, aquela última semana de março do ano passado, a gente achou que o mundo estava literalmente acabando, né? Primeiro a entrar na crise da Covid foi o turismo. E é um dos últimos que vai sair dessa situação, porque, como você disse, ainda tem muitos países que estão fechados ou demorando a afrouxar suas regras. Então, aquele primeiro momento foi de repatriação dos passageiros que estavam no exterior. Foi bem complicado, porque era o mundo todo fazendo isso. Então, foi a semana mais caótica da nossa vida. Depois começamos a apurar, né, o que ia acontecer em relação às viagens internacionais, e o que a gente foi vendo foram os países se fechando, sem nenhuma previsão das viagens ocorrerem, companhias aéreas pedindo recuperação judicial, seja no Brasil, seja no exterior, né, muitos boatos de quebras de redes hoteleiras, até de atrações como o Cirque du Soleil, que acabou acontecendo também a recuperação judicial. Então foi um momento de muita ansiedade pra gente, porque não se sabia se aquele fornecedor que você tinha no exterior, que estava com o dinheiro do seu cliente, se ele estaria amanhã funcionando, e se ele não estivesse, a agência, né, legalmente, eticamente, moralmente perante o cliente, tinha que se responsabilizar. Então, foi um período muito estressante pra gente, e depois a gente começou a ver que tinha saído essa situação, mas essa luz veio para lá de agosto do ano passado, quando as coisas aparentemente começaram a melhorar um pouquinho. Tá vendo isso? Ouvir de você é bom, porque no momento de crise, no momento difícil, a gente sabe que muita gente acaba viajando, procurando opções de viagem, procurando na internet, contratando pela internet. Só que muitas pessoas são leigas nisso e acabam sofrendo as consequências em razão disso. E quando você tem, de um outro lado, né, contratando com um agente de turismo, você tem uma possibilidade de ter a real situação de como você vai poder viajar, se vai poder viajar, em que condições, né? E eu sei que vocês fizeram isso. Inclusive, já mais para cá, nesse ano de 2021, criaram grupos que fizeram algumas viagens para o exterior. Como foi também essa nova fase de fazer grupos de viagem, mas num momento de reabertura, mas que com restrições? Foi uma experiência nova. A gente, eu sei que essa palavra caiu muito numa certa repetição, mas a reinvenção foi um fator que a gente realmente teve que se utilizar, e a reinvenção veio em vários aspectos, né? A gente teve que se tornar um tipo de epidemiologista, né, informal, porque a gente tinha que estudar os números daquele destino que a gente queria lançar, fazer uma projeção aí junto, né, com os especialistas da área, se ali seria um lugar que teria probabilidade de estar muito melhor dali a alguns meses, dali a alguns semestre que fosse, e a gente passou a ter que ter um cuidado super redobrado com a questão das exigências, porque isso foi muito dinâmico. Todo dia mudava alguma coisa, então a gente
tinha que trabalhar essa questão da documentação, de você ter um PCR, agora da questão de passe sanitário, comprovante de vacinação, e o idioma que tem que estar aquele documento, e o preenchimento do formulário de saúde daquele país, isso podia mudar de um dia para o outro. Então, no dia do embarque, a gente estava ali verificando novamente e, claro, né, tudo novo. Então, a gente chegava no aeroporto, passava pelo check-in, recebia o boarding pass, a gente falava, ufa, fizemos tudo certo, né? Chegava no país, aquele segundo momento de ansiedade, né? Entramos, né? Estamos, né? Passamos a imigração e a alfândega, ufa, mais uma vez fizemos tudo certo. E aí vai decorrendo a viagem com uma certa tranquilidade, mas você tem que estar ali fazendo um papel que não é do guia de turismo, que é assim, gente, olha, lembrem máscara, agora, ó, hora de parar, todo mundo, né, passando álcool gel, né, vamos evitar esse lugar que tá mais aglomerado, vamos fazer uma outra programação, adaptar um pouco a realidade das viagens para o que ele se tornou, né, você tendo que evitar alguns lugares, você tendo que não podendo fazer algumas atrações, e aí a volta novamente, né? Você tendo que fazer o exame que o Brasil pede, fazer o formulário, etc. E esse é o trabalho que a gente considera que é o diferencial do agente de turismo, né? Quando você compra pela internet, você compra um produto e você se responsabiliza por toda a parte prática da viagem, né? De você pesquisar a documentação, de você pesquisar os requisitos, e o site não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. A gente abraça essa responsabilidade. E você deu um exemplo, quer dizer, o ir é uma coisa e o brasileiro esquece de ter a volta. E como a volta é pro próprio país, acha que é tranquilo. Ah, não, tô indo, vou voltar, tô indo para casa. E não é bem assim, né? Não. Eu tive a experiência de fazer viagem em janeiro, nós fomos para Dubai, e eu tive a experiência de voltar agora no finalzinho de outubro, de Paris. Eu peguei a Semana da Moda lá e tinha muitos brasileiros lá. E eu literalmente no check-in, depois de fazer o check-in do meu grupo, eu falei, olha, segue com outro guia, vai pro portão de embarque. E eu fiquei ajudando brasileiros no check-in que estavam completamente desamparados. Eles não sabiam de formulário da Anvisa, eles não sabiam como fazia para receber o link, não sabiam que precisavam ter feito um PCR para poder embarcar de volta pro Brasil. Então, claro que eu tive que respeitar o meu tempo ali, mas eu me sensibilizei pela situação. Mas eu sempre perguntava assim, curiosidade, comprou com agência ou comprou na internet? Na internet. Eu falei, então, internet não presta serviço, né? Internet vende produto. E isso, para voltar para o Brasil, quem faz essa análise é a companhia aérea. A companhia aérea não tem flexibilidade nenhuma, porque se você chega no Brasil com um passageiro que não tinha se enquadrado nos requisitos, a companhia aérea vai ser de alguma maneira penalizada. Então não tem jeitinho brasileiro, não tem conversa no pé do ouvido, é assim, embarca, não tem, volta, remarca a tua passagem, paga hotel, faz o que você tiver que fazer, mas você não vai entrar no avião sem você ter o que a companhia aérea é obrigada a te exigir pelo governo brasileiro. Faz toda a diferença. E nesse processo que você falou de reinvenção, em julho vocês fizeram um grupo diferente, né? Foi para os Estados Unidos, via México, né? Que tinha a questão da vacina, e depois foram para Orlando, para Disney. Então, as duas coisas que eu queria saber. Primeiro, em relação à questão da vacinação, porque no Brasil a gente ainda enfrentava uma dificuldade para as pessoas, uma grande maioria, já poder tomar a vacina, né? E, além da questão da vacinação, como é que foi ir para Disney em julho, com essa situação que em julho a gente sabe que Orlando e a Disney fica completamente lotado? Foi muito diferente. A gente teve a oportunidade de fazer o grupo da viagem da vacina. Pelo que a gente tem de conhecimento, nós somos a única empresa do Brasil que realmente se colocou à frente do grupo, porque a maioria das empresas lançaram, olha, o pacote de vacina, mas ninguém queria assumir a responsabilidade de acompanhar, porque você tem várias coisas que poderiam acontecer, né? Você poderia ficar doente durante, né, pegar Covid no México, não poder embarcar para os Estados Unidos. Você poderia pegar Covid chegando nos Estados Unidos, você poderia ter um erro de documentação. Se você pegasse Covid nos Estados Unidos, você teria que ficar lá em quarentena e as pessoas não queriam ficar sozinhas, então a gente falou, olha, vamos seguir o padrão da Brown Turismo, vamos acompanhando, né?
E se alguém ficar doente, um guia vai ficar junto com essa pessoa até ela se recuperar e poder voltar. Então, nós acabamos agregando passageiros do Brasil inteiro. Teve uma publicidade espontânea muito boa. Apenas 4 pessoas de Santos, de um grupo de 35. Então, tive gente do Maranhão, do Sul, de Minas Gerais. E foi muito gostoso a gente ter essa interação com o Brasil inteiro. Até ver como cada um estava sentindo a pandemia, né? Porque a pandemia aqui a gente sentiu de uma maneira, em outros lugares menores se sente de outra maneira. E essa parte no México, embora a gente falasse quarentena, é uma viagem de lazer. Você tá ali curtindo o resort. Chegou nos Estados Unidos, a gente pegou ali o momento em que os Estados Unidos estava prestes a cair novamente. Então, chegar numa Disney onde só nós estávamos de máscara, só que não tinha um americano de máscara, você pensava assim, opa, as coisas voltaram ao normal, mas o parque não estava normal, você sentia um outro clima, você não sentia aquela magia Disney, né? Tanto que a gente falou, nossa, se a gente tivesse vindo para cá com um molecada ia ser decepcionante, porque quando a gente tava lá não teve queima de fogos, os personagens passavam de cima de um carro alegórico dando tchauzinho, você não podia fazer nenhuma parada para fotos com eles, nenhuma selfie de longe, então foi uma experiência fria. Tudo funcionava, mas foi fria. A gente notou que não era a Disney que a gente conhecia e não era a Disney que eu queria mostrar para nenhuma pessoa. Mas a gente estava ali pela vacina, né? Disney foi um bônus ali. Bom, Pedro, a gente está chegando no final aqui do nosso quadro. Queria só que você falasse as perspectivas de agora para frente, se você acha que a tendência, claro, por conta da pandemia, é a situação melhorar, mas rapidamente a gente sabe que não tem só isso, a gente tem um problema econômico, o dólar mais alto, o quanto que isso não vai influenciar aí os próximos passos para o turismo. Estamos subindo devagarinho, né? Voltando aos poucos, mas como você diz, nós temos algumas fronteiras fechadas, câmbio nas alturas, vacinas brasileiras que talvez não sejam aceitas em todo lugar e naturalmente nós ainda temos a Covid que vai e volta em alguns lugares. Então estamos caminhando pro lado positivo, mas ainda muito longe da normalidade. Maravilha. Obrigado, Pedro, JB. A gente fica por aqui, esse quadro de expressão. E, mais uma vez, agradecer ao Pedro. Obrigado. E a Brown Turismo por estar aqui com a gente hoje. Um abração. Muito obrigado, JB.